Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.8, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função sujeita à restrição dada. Função de x e y igual y² menos x². 1/4 de x² mais y² igual a 1. Bom, o objetivo então aí do exercício é determinar os valores de máximo e mínimo utilizando os multiplicadores de Lagrange. Temos então uma função de duas variáveis. Então, os multiplicadores de Lagrange, que está definido como a seguinte equação: o gradiente da função de x e y é igual a uma constante lambda vezes o gradiente da função restrição g de x. E a função g de x, y, função de duas variáveis, é igual a uma constante k, que é a restrição. Então, resolvendo o sistema formado por essas equações, encontramos aí os pontos críticos que nos fazem encontrar os valores de máximo e mínimo, tá? Como aqui a gente tem uma função de duas variáveis, essa função aqui, essa equação que é vetorial, a gente pode reescrever como sendo a derivada em relação a x igual a lambda vezes a derivada em relação a x de g de x, e a derivada parcial em relação a y vezes lambda vezes a derivada de g parcial em relação a y, mais a função g de xy igual a k. Esse é o sistema formado aí pelas equações que vão nos dar os pontos críticos. Então, precisamos encontrar as derivadas parciais em relação a f, né? Que seria a função f de x, y. Então, temos f de x derivando parcialmente em relação a x. Derivada de y², 0. Derivada de menos x², menos 2x. Fazendo a derivada parcial em relação a y, derivada de y², 2y. Derivada de menos x², 0. E precisamos das derivadas parciais em relação da função g. Essa função aqui é a função g de xy, que é igual a constante, que seria ali 1. Então, derivando a função g em relação a x, derivada de 1/4 de x², tombo 2, 2 simplifica com 4, então fica x sobre 2. E a derivada parcial em relação a y, né, que é a derivada de y dá 0, derivando em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada de 1/4 de x² é 0, derivada de y², 2y. Então, podemos escrever o sistema, né, como sendo menos 2x, que fica igual a lambda vezes g de x, que é x sobre 2. Aí temos 2y, que fica igual a lambda vezes o g de y, que é o 2y, e g de xy, que é 1/4 de x² mais y² é igual a 1. Então, temos aí o sistema formado por 3 equações, 3 incógnitas, tá? Podemos reescrever as equações para facilitar aí a visualização, né, das condições impostas pelo sistema. Então, podemos jogar esse termo para o outro lado, tornando positivo. O x está nos dois termos, podemos escrever em evidência. Então, fica x em evidência. Aí, aqui nesse termo vai ficar mais 2,
mais 2. Nesse termo aqui vai ficar mais o lambda sobre 2. Essa multiplicação, como eu joguei esse termo para lá, aqui ficou nada, ou seja, igual a zero. Da mesma forma, na equação de baixo, a gente pode jogar esse termo para o outro lado, ou esse para cá, tanto faz, tá? Colocar o y que está nos dois termos em evidência. Então, fica y igual, vou deixar o 2 aqui, esse termo aqui passa para lá, menos 2 lambda. Isso tudo igual a zero. E a última equação permanece do jeito que está. Vou escrever aqui o x² sobre 4 mais o y² igual a 1. Então, reescrevemos aí o sistema, tá? Equação 1, equação 2 e equação 3. Analisando a equação 1, na equação 1, tá? A gente tem duas condições. Para a multiplicação da zero, a gente tem ou o x é igual a zero, tá? Se o x for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou o lambda, né, tem que ser igual aí a menos 4, né? Porque se esse termo aqui for zero, ou seja, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. 2 com menos 2, 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, o lambda é menos 4. Agora, então, a gente tem duas condições. Aí a gente pega, primeiro, o x igual a 0, né? Onde na segunda equação a gente não tem x, tem na terceira. Então, para x igual a 0 na terceira equação, a gente fica com 0 ao quadrado sobre 4 mais y² igual a 1. Esse termo vai zerar, então a gente tem y aqui mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, mais ou menos 1. Portanto, a gente chega em dois pontos, né? Ou seja, x é 0, o y vale 1 e quando x é 0, o y vale também menos 1. Então, chegamos em dois pontos críticos. Aí temos, agora considerando o lambda menos 4. Para lambda menos 4, né? O lambda aparece na segunda equação. Na equação 2, a gente vai ter y vezes 2 menos 2 vezes aí o menos 4. Isso igual a 0. Então, a gente vai ter aí, né, que vai ficar mais 8 com mais 2, 10. Vai ficar 10y igual a 0. Ou seja, portanto, o y é 0, certo? Então, eu cheguei na condição que y é igual a 0. Aí eu vou pegar, então, essa condição, né? E vou aplicar para y igual a 0 na terceira equação, que é onde o y aparece. A gente vai ter x² sobre 4 mais 0 ao quadrado igual a 1. Ou x² igual, esse 4 passa multiplicando 1, igual a 4. X igual a mais ou menos a raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. Portanto, a gente tem aí mais dois pontos críticos. Quando o x é mais 2, o y vale 0. E quando o y é menos 2, o x é menos 2, o y também vale 0. Agora, com 4 pontos críticos, a gente analisa aí qual é o máximo ou mínimo substituindo na própria função. Então, a gente vai lá, pega o primeiro ponto aqui, ó. Então, a gente pega 0 e 1. Aí, a gente calcula o f de 0 e 1. O f de 0 e 1 vai ser 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, né? y² menos x², ou seja, 1. Aí, a gente vai pegar o outro ponto, que é 0 e menos 1. Então, a gente tem f
de 0 e menos 1, que fica menos 1 quadrado menos 0 quadrado, ou seja, 1 também. Aí a gente pega aqui, terceiro ponto, 2 e 0. Então, a gente tem o f de 2 e 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 2 quadrado, ou seja, menos 4. E o outro ponto, menos 2 e 0. A gente tem aí f de menos 2 e 0, que vai ser 0 ao quadrado menos 2 quadrado, que fica menos 4. Então, aí, analisando pelos números, a gente tem que esses dois valores aqui, né, que deu 1, são os maiores valores, portanto, ponto de máximo. Esses que deram menos 4, os menores valores, portanto, ponto de mínimo, tá? Então, temos aí que 0 e 1, 0 menos 1, formam ponto de máximo da função, que seria aí o valor de mais 1 da função. E o ponto 2 e 0, menos 2 e 0, que a função dá menos 4, são os dois pontos onde a função tem mínimo aí. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!